E se eu te dissesse que, nos últimos anos, arqueólogos encontraram cidades inteiras escondidas sob areia? E que câmaras secretas foram detectadas dentro da Grande Pirâmide, sem que ninguém saiba o que há lá dentro? E se eu te revelasse que um faraó famoso teve sua tumba apagada pelo próprio Egito, e que agora, finalmente, ela começou a ser encontrada? O Antigo Egito está passando pela maior onda de descobertas desde a abertura da tumba de Tutancâmon. E hoje, você vai ver as mais impressionantes, aquelas que mudam tudo o que pensávamos saber. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. Imagine arqueólogos escavando um terreno comum em Luxor, e de repente paredes surgindo, depois ruas, depois casas inteiras ainda intactas. Foi assim que, em 2021, surgiu a maior cidade já encontrada no Egito Antigo, a Cidade Dourada de Amenhotep III, também chamada de o Despertar de Aten. Uma cidade tão preservada que parece ter sido abandonada ontem. Nela, os arqueólogos encontraram padarias completas, oficinas com ferramentas, potes de comida, joias, fornos e utensílios do cotidiano. Coisas simples, mas que contam mais sobre a vida real do povo do que qualquer tumba real. Mas o mais estranho é o motivo do abandono. Tudo indica que ela foi deixada às pressas, durante a Revolução Religiosa de Akhenaton. Como se alguém tivesse dito, larguem tudo e vão agora. Mas por quê? Que segredo essa cidade guardava? E por que parece que o Egito tentou esquecê-la? Sob as montanhas silenciosas do Vale dos Reis existe uma tumba tão impressionante que, por muito tempo, ninguém acreditava no seu tamanho real. Cada metro revelado parecia abrir as portas para um mistério ainda maior, como se o passado tivesse pressa em ser descoberto. Era como se o próprio deserto estivesse guardando um segredo enorme debaixo da areia. E quando os arqueólogos começaram a escavar, perceberam que essa não era uma tumba comum. Era o tipo de lugar que parece ter sido planejado para surpreender até quem vive no século XXI. Seu nome oficial é KV5, mas muitos pesquisadores gostam de chamá-la de o Labirinto dos Príncipes. E faz sentido. A estrutura é tão complexa que parece testar a paciência de qualquer explorador. Cada corredor leva a outro corredor, que leva a outra sala, que leva a outro enigma. É quase como se alguém tivesse dito, vamos ver até onde os humanos conseguem ir antes de se perder. Se os filhos de Ramessés II realmente usaram aquele lugar como descanso eterno, eles tinham espaço de sobra para isso. Construída especialmente para os descendentes de Ramessés II, a tumba já revelou mais de 150 câmaras, todas conectadas como um grande quebra-cabeça. E o mais curioso é que novas passagens continuam surgindo, mesmo depois de tantos anos de estudo. É como se o local tivesse uma vontade própria de revelar seus segredos devagar. Só o tamanho da estrutura já faz com que KV5 seja uma das maiores descobertas do Egito Antigo. E cada nova sala encontrada reforça a ideia de que ainda estamos longe de conhecer tudo. Ao entrar nas primeiras câmaras, os arqueólogos encontraram inscrições reais com nomes de príncipes esquecidos. Havia estátuas quebradas que, mesmo danificadas, ainda transmitiam imponência. E entre os escombros, passagens estreitas escondiam salas onde objetos rituais estavam guardados havia milhares de anos. Era como andar por um túnel do tempo e ver a história sendo reconstruída diante dos olhos. E quanto mais se explorava, mais claro ficava. Aquela tumba tinha sido muito mais importante do que imaginávamos. O mais intrigante é que boa parte desse labirinto estava completamente soterrada, como se o deserto tivesse decidido proteger aquela estrutura com camadas e camadas de areia. Não se sabe ao certo se isso aconteceu naturalmente ou se foi resultado de muitos séculos de abandono. Mas o efeito é o mesmo. KV5 permaneceu escondida tempo demais. Hoje, cada nova câmara descoberta parece gritar para o mundo que ainda há muito para aprender sobre o reinado de Ramessés II. Mas surge a pergunta que não quer calar. Por que Ramessés II precisaria de uma tumba tão gigantesca apenas para seus filhos? O faraó teve muitos descendentes, mas mesmo assim o tamanho impressiona. Seria um ato de honra? De proteção espiritual? Ou talvez algo mais simbólico, uma tentativa de garantir que a memória da sua família jamais fosse apagada? Até hoje, não existe uma resposta definitiva. E talvez seja esse o charme. A dúvida mantém a chama da curiosidade acesa. E é aí que eu pergunto a você que está assistindo: o que você acha que motivou a construção de um complexo tão vasto? Você acredita que havia algo mais ali além das câmaras funerárias?
Ou tudo isso era apenas demonstração de poder de um dos maiores faraós que já existiu? É incrível como o Egito Antigo sempre nos obriga a pensar além do óbvio. E quanto mais estudamos, mais camadas encontramos. A grandiosidade de KV5 reforça uma verdade: o Egito Antigo ainda guarda segredos profundos. E muitos deles estão literalmente debaixo da areia, esperando o momento certo para reaparecer. Essa tumba é um exemplo perfeito do quanto ainda falta ser descoberto. E ela nos lembra que, mesmo depois de milhares de anos, ainda somos surpreendidos por esse passado monumental. Por isso o tema do vídeo faz tanto sentido. As grandes descobertas continuam surgindo. Alguns arqueólogos relatam que explorar KV5 é como caminhar dentro da mente de um arquiteto genial que adorava desafios. As curvas, as subidas, as descidas e os corredores longos dão a sensação de que o local nunca acaba. É quase um labirinto infinito. E sim, vários pesquisadores confessam que já se perderam ali dentro pelo menos uma vez. É o tipo de ambiente onde até o mais experiente precisa respirar fundo antes de avançar. Quando as luzes das equipes modernas iluminam paredes que não eram vistas desde o tempo dos faraós, a sensação é indescritível. As sombras dançam sobre os hieróglifos e criam um clima quase cinematográfico. E quer saber? Às vezes, um arqueólogo faz uma piada para aliviar a tensão, porque a sensação de estar em um túmulo tão grande pode causar um frio na espinha. Humor e medo caminham juntos dentro de KV5. O mais curioso é que, apesar do tamanho extraordinário, quase nenhuma das câmaras foi encontrada intacta. Muitas mostram sinais claros de erosão, enchentes e colapsos antigos. Mas isso não tira o valor da descoberta. Pelo contrário, reforça o quanto essa tumba sobreviveu ao tempo. É como ver um gigante ferido, mas ainda de pé. E essa resistência impressiona qualquer pessoa que pisa ali. Mesmo com tantos danos, fragmentos importantes continuam surgindo. Recentemente, foram encontrados pedaços de esculturas, cerâmicas e objetos rituais que ajudam a reconstruir a rotina dos príncipes. Cada pedacinho, por menor que seja, funciona como uma peça essencial do quebra-cabeça. Nada é descartado. Tudo é analisado como se fosse ouro. E essa dedicação mostra como o estudo das grandes descobertas egípcias continua vivo. O simbolismo das salas é outro ponto fascinante. Algumas câmaras parecem ter sido preparadas com um cuidado extremo. Há paredes decoradas, pilares bem esculpidos e marcas que indicam rituais secretos ali dentro. Isso levanta mais uma pergunta para você. Será que esses príncipes tinham um papel espiritual mais importante do que imaginamos? Será que a linhagem real escondia algo além do poder político? E mais, por que tantas passagens parecem ter sido fechadas de propósito? Algumas paredes mostram sinais de terem sido erguidas para bloquear o acesso. Isso não era comum em tumbas reais. Era como se alguém quisesse impedir que certos caminhos fossem percorridos novamente. O mistério aumenta. E a curiosidade também. Quanto mais se cava, mais perguntas aparecem. Para os egiptólogos, KV5 é quase um presente que não para de ser aberto. A cada ano, novas tecnologias permitem enxergar mais fundo no subsolo. E elas mostram que ainda há câmaras esperando para serem reveladas. Isso ajuda a manter vivo o espírito das grandes descobertas do Antigo Egito. Afinal, o passado não terminou. Ele apenas estava adormecido. Uma teoria interessante é que os príncipes foram colocados tão próximos uns dos outros para garantir proteção mútua na vida após a morte. Essa ideia reforça valores espirituais muito fortes dentro da cultura egípcia. O cuidado com a família real era levado ao extremo. E talvez esse labirinto colossal simbolizasse a união eterna entre irmãos que jamais deveriam ser separados. Outra hipótese é que Ramessés II queria deixar para as próximas gerações uma mensagem de poder e grandeza. Algo que dissesse: aqui está minha linhagem, aqui está meu legado. E de fato, poucas construções no Egito traduzem tão bem a magnitude de um império. KV5 não é só uma tumba. É um monumento emocional. Uma declaração silenciosa. Ao caminhar por essas salas, muitos arqueólogos relatam que a sensação é de estar sendo observado. Não de um jeito negativo, mas de um modo simbólico. Como se os antigos príncipes ainda estivessem ali, silenciosos, acompanhando cada descoberta. Pode parecer poético, mas quem pisa naquele ambiente entende exatamente essa sensação. É como se o tempo escutasse cada passo. E quando você lembra que tudo isso ficou escondido por tantos séculos, percebe o quanto essa descoberta é grandiosa.
KV-5 mudou completamente a forma como vemos o Vale dos Reis. Ela elevou o padrão das escavações e mostrou que ainda há muito para revelar. E isso faz esse capítulo da história ser essencial para um vídeo sobre as maiores descobertas do Egito. O mais fascinante é que, mesmo com tanto já revelado, os arqueólogos afirmam que estamos longe do fim. Novas câmaras podem estar a poucos metros de distância, apenas aguardando o momento certo para aparecer. E quando surgirem, você pode ter certeza que serão manchete no mundo inteiro. O Egito adora surpreender. E nós adoramos ser surpreendidos. Agora eu te pergunto, se você pudesse entrar em KV-5 por um minuto, o que buscaria primeiro? As paredes antigas? Os hieróglifos? Os corredores secretos? Ou você ficaria só respirando fundo, tentando processar tudo aquilo? Deixe sua resposta nos comentários. Quero muito saber o que você faria dentro desse labirinto dos príncipes. Por mais de 3 milênios, a tumba de Tutmés II simplesmente sumiu do mapa. Era como se alguém tivesse apagado seu nome da história com a mesma facilidade que se apaga a poeira de uma mesa. Isso intrigava arqueólogos do mundo inteiro. Como um faraó poderia desaparecer sem deixar rastro? E mais curioso ainda, por que ninguém parecia disposto a falar sobre isso na antiguidade? Nenhum pesquisador sabia onde ele tinha sido enterrado, e isso criava uma sensação quase cinematográfica. Era como procurar um tesouro sem mapa. Alguns até brincavam dizendo que Tutmés II devia ter tirado férias eternas. Mas, no fundo, todos sabiam que havia algo muito mais sério por trás desse sumiço. Uma ausência tão grande só podia esconder uma história igualmente gigante. A ideia de que um faraó teve sua tumba apagada sempre causou desconforto. No Egito Antigo, o pior castigo que alguém podia sofrer era ter seu nome esquecido. Os antigos acreditavam que a alma só vivia enquanto fosse lembrada. Então por que isso teria acontecido justamente com o rei? Essa pergunta sempre ecoou entre arqueólogos e apaixonados pelo tema. E então, recentemente, as escavações começaram a mudar tudo. Aos poucos, surgiram fragmentos de cerâmica que pareciam insignificantes, até que um deles apareceu com um cartucho real. Era o nome de Tutmés II. Um achado pequeno, mas com peso enorme. Era como encontrar o primeiro fio solto de um grande mistério. Logo depois, pedaços de uma estrutura funerária começaram a emergir, indicando que a tumba estava ali, escondida o tempo todo. Cada pedra revelada parecia um sussurro vindo do passado. E quanto mais se escavava, mais claro ficava que aquele túmulo tinha sido ocultado propositalmente. Isso deixou muitos especialistas intrigados. Esconder a tumba de um faraó não era comum. Na verdade, era quase impensável. Reis eram celebrados, homenageados e eternizados em monumentos gigantescos. Então, por que esse teria sido enterrado em silêncio? Era um desvio drástico da tradição. Algo tão fora do padrão que só aumentava a sensação de que existia um segredo sombrio naquela história. Alguns estudiosos acreditam que Tutmés II pode ter sido vítima de conflitos políticos dentro do palácio. Talvez ele não tivesse apoio suficiente para garantir um enterro grandioso. Outros sugerem que sua morte aconteceu em um momento conturbado do reino. Mas tudo isso ainda é especulação. O curioso é que cada fragmento descoberto abre novas teorias. E agora eu pergunto diretamente a você: por que acha que um faraó teria sua tumba escondida? Alguma disputa? Alguma tentativa de apagar seu legado? Ou talvez uma proteção contra saqueadores? Quero muito saber sua opinião, porque o caso de Tutmés II é um dos mais intrigantes do Egito Antigo. Outra possibilidade considerada pelos pesquisadores é que o faraó pode ter enfrentado doenças sérias ainda jovem. Alguns relatos sugerem que sua saúde era frágil e que sua morte precoce pode ter gerado instabilidade. Isso talvez tenha levado sacerdotes e oficiais a esconderem seu local de descanso para evitar que suas fragilidades se transformassem em propaganda contra a dinastia. Também existe a hipótese de que Tutmés II tenha sido eclipsado pela força e pelo brilho de sua esposa, Hatshepsut. Ela se tornou uma das mulheres mais poderosas da história. E o mais interessante é que depois de assumir o trono, ela alterou vários registros. Mas será que ela teria interesse em apagar o passado do marido? Isso divide opiniões. Uma teoria mais suave, mas igualmente intrigante, sugere que o sepultamento de Tutmés tenha sido feito às pressas. Talvez os responsáveis pelo ritual funerário não tiveram tempo para construir uma tumba grandiosa. Essa correria poderia ter sido a razão do esconderijo. Mas, de novo,
nada é certo. No Egito, quanto mais procuramos, mais dúvidas encontramos. E aqui entra uma curiosidade fascinante. Os primeiros artefatos achados perto da tumba escondida mostram sinais de terem sido movidos. Isso indica que o local pode ter sido modificado após sua construção. Mas por quem? Seriam sacerdotes tentando remover provas? Ou ladrões que desistiram ao ver que não havia riqueza suficiente ali? O mais estranho é que os restos da tumba parecem incompletos, como se algo tivesse começado a ser construído, mas nunca terminado. Isso levanta ainda mais perguntas. Será que o faraó foi enterrado ali provisoriamente? Será que planejaram transferir seu corpo, mas nunca finalizaram o processo? Os arqueólogos ainda não encontraram respostas. Em uma das câmaras parcialmente reveladas, inscrições mostravam sinais de apagamento. Não apagamento natural, mas apagamento intencional. Alguém raspou símbolos, cartuchos e até frases inteiras. Isso fez muitos especialistas revisitarem a hipótese de conflito interno. Algo ali foi apagado por vontade humana, não pelo tempo. E aqui entra um toque leve de humor. Imagine os arqueólogos tentando entender uma parede inteira raspada. Um deles chegou a brincar que era como encontrar um caderno escolar com a lição arrancada. Alguém não queria que o professor, ou no caso, a história, visse isso. Mesmo assim, eles sabiam que aquilo era sério. Os objetos encontrados perto da tumba também levantaram questões curiosas. Alguns não combinam com o estilo funerário comum daquela época. Isso sugere que Tutmés II pode ter passado por um ritual diferente. Talvez uma cerimônia mais discreta, ou conduzida por uma facção específica do palácio. Cada detalhe aponta para um enterro não convencional. E se a tumba foi escondida para proteger a imagem do faraó? Essa teoria acredita que Tutmés poderia ter sido envolvido em decisões políticas polêmicas. Para evitar que futuros reis enfrentassem o mesmo julgamento, esconderam seu local de descanso. Um gesto extremo, mas possível. Afinal, o Egito sempre misturou poder com espiritualidade. Mas também há quem diga que a tumba foi ocultada para protegê-la de saqueadores. O Vale dos Reis foi alvo de muitos roubos na antiguidade. Talvez a intenção fosse preservar o corpo e os objetos do faraó. Se isso for verdade, ironicamente, funcionou bem demais, já que nem os ladrões e nem os arqueólogos encontraram seu túmulo por muito tempo. Agora pense comigo, se você estivesse diante de uma tumba escondida por tantos séculos, qual seria sua sensação? Medo? Curiosidade? Respeito? Ou uma mistura de tudo? Esses momentos nos lembram que estamos entrando em lugares onde o tempo parou. Lugares que foram trancados pela própria história. O mais impressionante é que cada novo fragmento descoberto parece reforçar a força do título deste vídeo. O Egito está vivendo suas maiores descobertas em séculos. E a história de Tutmés II, antes apagada, agora está voltando à luz. O que foi escondido por milhares de anos enfim está sendo revelado. E quando olhamos para esse túmulo, mesmo incompleto, percebemos o quanto o Egito ainda guarda mistérios gigantescos. É como se o passado tivesse camadas infinitas, prontas para serem desvendadas uma por uma. Tutmés II é a prova viva de que ainda não conhecemos nem metade do que o deserto esconde. Em Tel El Amarna, uma região já conhecida por seus mistérios, os arqueólogos encontraram algo que parecia saída direto de um roteiro de cinema. Sob camadas de areia, surgiu uma estrutura tão organizada que lembrava um laboratório moderno. Mas ali não havia computadores nem máquinas. Havia ferramentas antigas, e muito conhecimento guardado em silêncio. Alguns pesquisadores até brincaram que faltava apenas um jaleco pendurado na parede para completar a cena. A descoberta revelou um laboratório químico com mais de 3.000 anos de idade. E isso fez o mundo arqueológico parar por um instante. Afinal, sempre imaginamos os egípcios como grandes construtores, artistas habilidosos e mestres do embalsamamento. Mas química avançada? Essa parte da história ainda não tinha sido contada com tantos detalhes. E é justamente por isso que essa descoberta faz parte das maiores já feitas no Egito. O local possuía fornos, recipientes de diferentes tamanhos, mesas de trabalho e até áreas usadas para aquecimento de substâncias. Os restos de resinas, pigmentos e minerais indicavam que ali se produziam materiais sofisticados. Não era um simples ateliê. Era um centro de produção, um lugar de estudo e experimentação. Quase como uma pequena fábrica da antiguidade, mas com propósito sagrado.
Quando os arqueólogos analisaram os resíduos encontrados nos recipientes, perceberam algo surpreendente. Os egípcios misturavam ingredientes com precisão, criando compostos usados em perfumes raros, cosméticos, tintas e medicamentos. Tudo isso muito antes de civilizações posteriores desenvolverem técnicas parecidas. Era como se eles tivessem criado uma ciência escondida dentro dos rituais. Isso fez muitos especialistas se perguntarem: quem administrava esse laboratório? Seriam sacerdotes? Médicos antigos? Ou algum grupo especializado da corte? O trabalho ali exigia cuidado, conhecimento e disciplina. Não dava para colocar qualquer pessoa mexendo com substâncias que podiam reagir de forma inesperada. Uma mistura errada podia transformar um perfume em fumaça, ou em algo muito pior. Uma curiosidade interessante é que muitos dos recipientes estavam intactos. Eles tinham tampas herméticas de argila, e dentro ainda havia cheiros preservados pelo tempo. Imagine a sensação dos arqueólogos ao abrir um recipiente e sentir um perfume criado há 3.000 anos. Alguns até brincaram: esse cheiro é mais antigo que muitas pirâmides pequenas. Humor leve, mas real. O que mais impressiona é que esse laboratório mostra que os egípcios tinham um entendimento profundo dos materiais naturais. Sabiam como extrair óleos de plantas, como moer minerais até virar pó finíssimo, como misturar resinas para fazer tintas duráveis. Isso explica por que tantas pinturas egípcias sobreviveram intactas por tantos séculos. Não foi sorte. Foi ciência. E aí surge uma pergunta importante para você que está assistindo. Você imaginava que o Egito tinha esse nível de domínio químico? Ou sempre pensou que eles trabalhavam mais pela tradição do que pela técnica? Essa é uma descoberta que muda a forma como enxergamos a inteligência desses povos. Tudo ali era calculado, pensado e aprimorado. Outro detalhe fascinante é que alguns pigmentos encontrados no laboratório são extremamente raros. Eles vinham de regiões distantes, e o transporte até o Egito era difícil. Isso mostra que o laboratório de Tel El Amarna não era algo comum. Ele era especial, provavelmente ligado à elite ou a cultos importantes. Cada cor, cada cheiro e cada substância tinha um significado espiritual. Os arqueólogos encontraram também ferramentas usadas para triturar materiais. E muitas delas estavam gastas pelo uso constante. Esse desgaste é como uma assinatura do passado. É uma prova viva de que aquele laboratório funcionou por muito tempo. Não foi um projeto pequeno. Foi uma atividade contínua, quase uma tradição secreta. Mas surge outra dúvida: para que essas substâncias eram usadas? Para rituais religiosos? Com certeza. Mas também há indícios de que algumas misturas tinham função medicinal. Os egípcios usavam óleos aromáticos para tratar dores, inflamações e até problemas respiratórios. O laboratório pode ter sido um centro de cura da época. E isso torna tudo ainda mais especial. Alguns pesquisadores acreditam que ali também eram preparadas misturas usadas no processo de embalsamamento. O cheiro forte de resinas e óleos encaixa perfeitamente com textos antigos que descrevem rituais de preservação dos corpos. Se essa teoria estiver correta, então Tel El Amarna pode ter guardado um dos segredos mais antigos da mumificação. E é nesse ponto que a narrativa fica ainda mais interessante. Porque o Egito sempre foi visto como mestre do embalsamamento. Mas nunca tivemos acesso direto a um laboratório usado para isso. É como ter encontrado a cozinha secreta dos sacerdotes. Um lugar onde a ciência e a espiritualidade caminhavam lado a lado. Outro fato curioso é que alguns utensílios tinham marcas de fogo intenso. Isso indica que os egípcios trabalhavam com altas temperaturas. Eles aqueciam misturas para criar resinas mais fortes e perfumes mais aromáticos. E isso exige conhecimento. Não é só jogar tudo no fogo. É preciso entender o ponto certo, a quantidade certa e a reação certa. Imagine por um momento o cheiro desse laboratório há milhares de anos. Resina quente, plantas trituradas, pedras moídas. Uma mistura que devia preencher o ar com aromas intensos. Talvez fosse até difícil respirar ali dentro. Os arqueólogos até comentaram que trabalhar horas naquele ambiente exigia coragem. Humor leve, mas totalmente compreensível. Agora pense no impacto dessa descoberta para a ciência moderna. Muitos pesquisadores estão estudando esses compostos para entender como os egípcios criavam substâncias tão resistentes. Algumas tintas, por exemplo, preservaram sua cor original por milênios. Isso é algo que até hoje impressiona especialistas em conservação.
E aqui vai mais uma pergunta para você. Qual parte desse laboratório você teria mais curiosidade de ver? Os fornos antigos? Os recipientes intactos? As resinas milenares? Ou a mesa de trabalho onde tudo era misturado? A sensação de estar naquele lugar deve ser indescritível. É como visitar o laboratório de um alquimista da antiguidade. Essa descoberta também reforça o tema central do vídeo. O Egito continua surpreendendo com revelações que ninguém esperava. Descobrir um laboratório químico tão antigo é como encontrar uma página esquecida da história. Uma página que muda toda a narrativa sobre o conhecimento dos faraós. E ainda tem mais. Os especialistas acreditam que esse laboratório pode ser apenas parte de um complexo maior. Existem áreas próximas que ainda não foram totalmente escavadas. E é possível que novas câmaras revelem ainda mais ferramentas e substâncias. Ou seja, estamos no começo da história. Essa é a beleza das grandes descobertas do Egito. Quando encontramos algo, percebemos que há mais escondido logo ao lado. E Tel El Amarna continua sendo um dos lugares mais promissores para novas revelações. O passado parece determinado a nos contar tudo, aos poucos, como se quisesse manter o suspense. A grande pirâmide de Kelps sempre foi cercada de mistério, mas nos últimos anos ela parece ter ganhado voz própria. Com o uso de tecnologias modernas, a estrutura começou a revelar detalhes que passaram despercebidos por milênios. De repente, paredes silenciosas começaram a falar através de sinais de calor, partículas e variações internas. E o que elas revelaram surpreendeu até os cientistas mais experientes. Era como se a pirâmide tivesse esperado 4.500 anos para finalmente contar um segredo. A descoberta mais impressionante envolve um enorme vazio interno localizado acima da grande galeria. Ele é tão grande que alguns especialistas costumam fazer comparação com o tamanho de um avião comercial. Uma comparação que ajuda a imaginar o impacto, porque cavernas desse porte não aparecem por acaso em uma construção tão precisa. A pergunta imediata foi simples e ao mesmo tempo assustadora. Por que alguém criaria um espaço tão grande dentro da pirâmide? Os egiptólogos se dividiram em teorias. Alguns acreditam que o vazio foi criado como alívio estrutural. Outros acham que pode ser um corredor oculto que leva a uma câmara ainda mais importante. E há os que defendem que a função pode ser completamente diferente de tudo o que imaginamos. De qualquer forma, a verdade é que esse espaço nunca foi acessado por mãos humanas modernas. E essa ideia já é suficiente para arrepiar qualquer pessoa. Imagine um lugar fechado há 4 milênios e meio, sem qualquer alteração, esperando o momento certo para aparecer. Quando a homografia, uma técnica que rastreia partículas que atravessam a estrutura, revelou esse gigantesco vazio, o mundo arqueológico entrou em euforia. É raro ver cientistas perdendo a compostura, mas nesse caso foi inevitável. Era a confirmação de que a pirâmide ainda guarda segredos enormes. E aqui vai uma pergunta direta para você. O que você acha que existe dentro desse espaço oculto? Um corredor? Uma câmara cerimonial? Ou algo totalmente inesperado? Deixe sua imaginação trabalhar. Afinal, estamos falando da estrutura mais estudada do planeta e, ao mesmo tempo, a mais enigmática. Uma combinação perfeita para teorias fascinantes, desde que dentro das regras do conhecimento histórico real. Sensores térmicos também colaboraram para aumentar o suspense. Quando foram colocados em pontos estratégicos, mostraram blocos com temperaturas diferentes. Isso indica que algumas partes da pirâmide podem ter passagens escondidas. É como se a construção estivesse enviando pistas. Um sussurro quente aqui, outro frio ali. Quase um código antigo pedindo para ser decifrado. Essas anomalias térmicas deixaram claro que o interior da pirâmide é mais complexo do que imaginávamos. E a grande questão é, por que os construtores criaram tantos espaços ocultos? Eles estavam tentando proteger algo? Ou queriam passar mensagens para aqueles que viessem depois? Essa possibilidade faz qualquer apaixonado por história ficar de olhos bem abertos. Agora pense comigo, como uma construção tão antiga pode esconder espaços tão grandes que só agora estão sendo detectados? Isso mostra o nível de habilidade dos arquitetos egípcios. Eles não apenas construíram monumentos gigantes. Eles criaram estruturas que desafiam tecnologias no século XXI. Isso reforça ainda mais a grandiosidade das grandes descobertas do Egito. O vazio encontrado acima da grande galeria despertou outro debate. Será que existe uma entrada escondida? Se sim, onde ela está?
Muitos pesquisadores acreditam que o acesso original deve estar bem camuflado, talvez atrás de uma parede aparentemente comum. E essa possibilidade deixa tudo ainda mais emocionante. É como jogar um jogo arqueológico em escala monumental. As equipes já usaram drones, câmeras especiais e até robôs pequenos para tentar explorar possíveis aberturas. Mas até agora nenhum deles encontrou uma passagem confirmada. Isso não significa que ela não exista. Significa apenas que a pirâmide sabe se esconder muito bem. E talvez seja isso que a torna tão fascinante. Ela entrega pistas, mas nunca a resposta completa. E aqui entra um toque de humor leve. Alguns cientistas brincaram dizendo que a pirâmide parece uma daquelas pessoas misteriosas que falam pouco, mas quando falam deixam todo mundo confuso. E é verdade. A cada nova tecnologia, ela entrega uma nova dúvida. É como se dissesse: quer saber a resposta? Então trabalhe mais um pouco. Outra questão interessante envolve o propósito daquele grande vazio. A ideia de ser um alívio estrutural até faz sentido, mas por que tão grande? E por que tão bem escondido? Se fosse apenas um suporte interno, não haveria necessidade de tanto segredo. Essa contradição mantém o debate aberto. E isso é excelente para quem ama história. Os especialistas também sugerem que a Grande Pirâmide pode ter tido funções além das funerárias. Ela pode ter sido um símbolo político, um marco religioso e até um calendário astronômico. Ter um espaço interno misterioso reforça essa visão ampla. Nada ali foi feito por acaso. Cada pedra, cada alinhamento e cada ângulo parecem ter propósito. Outro fato interessante é que o vazio está em uma área vital da pirâmide. Ele fica acima da grande galeria, uma das partes mais importantes da construção. Isso levanta a questão: será que ele guarda pistas sobre como os construtores conseguiram erguer blocos tão pesados naquela altura? Pode ser que esse espaço revele técnicas de construção ainda desconhecidas. A descoberta também reacendeu o interesse público no Egito. Milhões de pessoas ao redor do mundo ficaram fascinadas com a ideia de uma câmara secreta escondida desde a época dos faraós. Isso colocou novamente o país no centro das atenções arqueológicas. E lembrou o mundo de que o Egito sempre tem algo grandioso guardado. Agora eu te pergunto diretamente: se você pudesse abrir esse vazio hoje, o que você gostaria de encontrar lá dentro? Objetos rituais? Ferramentas de construção? Um espaço completamente vazio? Ou algo que mudaria nossa compreensão de toda a história? Sua resposta pode render boas discussões nos comentários. Os estudos continuam, e as tecnologias estão cada vez mais avançadas. Com o tempo, é bem provável que novas técnicas revelem ainda mais detalhes sobre esse espaço secreto. Talvez um dia sejamos capazes de entrar nele de verdade. E quando esse momento chegar, o mundo inteiro vai parar para assistir. O que torna essa descoberta tão poderosa é que ela reforça a essência deste vídeo. As maiores descobertas do Egito Antigo ainda estão acontecendo. Mesmo depois de séculos de estudo, ainda há algo escondido. E isso mantém vivo o encanto das civilizações antigas. Uma mistura de história, mistério e curiosidade que prende qualquer pessoa. Saqqara se tornou o sítio arqueológico mais ativo do mundo. Lá surgiram dezenas de tumbas intactas, múmias ainda seladas, máscaras douradas e até oficinas de embalsamamento que mostram cada etapa do processo. O mais famoso achado recente foi a múmia sorridente, um rosto preservado de mais de 2.500 anos atrás. Além disso, um túnel subterrâneo de 30 metros deu acesso a câmaras nunca exploradas, cheias de estátuas, papiros e objetos rituais. Cada temporada em Saqqara parece uma nova temporada de um seriado arqueológico. Mas o que mais chama atenção é que tudo ali parece ter sido cuidadosamente escondido. Como se esperasse por este exato momento da história para emergir. Abidos sempre foi um lugar sagrado. Mas escavações recentes revelaram câmaras subterrâneas, corredores inundados, salas de rituais e depósitos cerimoniais ligados ao culto de Osíris. Nesse templo, encontraram objetos usados em rituais de morte e renascimento, referências ao mito de Osíris e amuletos raríssimos. A estrutura mostra que Abidos era não apenas um centro religioso, mas um lugar onde simbolismos profundos eram colocados em prática. Um templo que parece ter sido projetado para reencenar a própria jornada do Deus da ressurreição. Agora sabemos que um antigo braço do rio Nilo chegava até Giza. Pesquisas recentes revelaram portos, canais e docas que permitiam transportar pedras enormes diretamente até o platô das pirâmides. Isso transforma nossa compreensão sobre a logística da construção.
Não foram apenas trabalhadores. Foi uma operação naval. Depois de tudo isso, permanece uma pergunta que ninguém consegue responder. Por que tantas estruturas, tumbas e cidades foram intencionalmente soterradas ou escondidas? Cidades abandonadas às pressas. Tumbas apagadas. Câmaras seladas. Templos subterrâneos. Tecnologia avançada para a época, mas usada em segredo. Cada descoberta parece apontar para um padrão. O Egito não apenas viveu sua história, ele aguardou, como se tivesse deixado mensagens, esperando que um dia a humanidade estivesse pronta para encontrá-las. E agora eu te pergunto, qual dessas descobertas mais mexeu com você? A Cidade Dourada? As câmaras secretas da pirâmide? O laboratório químico? Ou a tumba apagada de Tutmés II? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber. A Grande Pirâmide continua sendo um enigma. Não importa quantas vezes ela seja estudada, sempre há algo novo surgindo. E o gigantesco vazio interno é a prova mais recente disso. Ele lembra ao mundo que existem perguntas que só o tempo, ou a tecnologia, poderão responder. Até lá, seguimos observando, estudando e imaginando.